Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Bem-vindos a mais um vídeo aula com comentários das lições bíblicas da CPAD, Escolas Bíblicas Dominicais, que utilizam as revistas da CPAD. Esse projeto, que é um projeto da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o pastor-presidente da CIADEP, Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E nós estamos aqui, mais uma vez, nesse encontro semanal, para nós estudarmos dessa feita a lição de número 12, que tem por título Eliseu e as Escolas dos Profetas. Nós já vimos aí 10 lições, nós já vimos sobre o ciclo de Elias, entramos agora já em lições anteriores no ciclo de Eliseu, e agora nós vamos tratar essa questão da Escola dos Profetas. Eu já vi muitas pregações a respeito dessa escola, alguns comentários, mas que escola que era essa? Será que ela foi Eliseu quem fundou? Quais eram os procedimentos, a metodologia, qual era o currículo? São questões que nós vamos ver nessa lição. O texto áureo que utilizado pelo comentarista foi em 2 Timóteo 2, verso 1 e 2. Né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Nós vemos aí o texto em que o autor, escrevendo para Timóteo, ele dizendo para fortificar na graça e preocupado com a continuidade da pregação do Evangelho, trazendo aí um enfoque sobre a preocupação que já existia na igreja primitiva, da continuidade da pregação do Evangelho. Provavelmente esse é o link que é feito com essa lição de hoje, que nós estamos vendo lá no século IX a.C., né, quando viveu Elias e Eliseu. A verdade prática, ela diz, a escola de profeta objetivava a transmissão dos valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel através de sua palavra. Então nós vamos ver isso durante a lição, essa questão da transmissão não somente de conteúdo, né, teórico, mas também de valores morais e espirituais que estava ligado muito à questão da tradição e da história do povo de Israel. E a leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 1 a 7, aonde relata aqui uma proposta feita pelos filhos dos profetas, que eram os discípulos, né, que aprendiam lá na escola com Eliseu, para construir um local mais apropriado para eles. Ou seja, o local em que eles estavam entendendo que não estava apropriado, não estava adequado, né, com o seu tamanho e tal, etc. Eliseu concorda e vai com eles até o Jordão para cortar madeira, né, para fazer essa nova construção. E o machado, que era emprestado, utilizado por uns discípulos, cai na água, e aí nós vemos então Eliseu realizando um milagre ao cortar um pedaço de madeira e jogando sobre a água, e ele flutua. Então esse é o texto da lição bíblica, a leitura bíblica em classe, é o texto que é colocado para você, a partir desse texto, fazer então os comentários da lição. A escola dos profetas não tinha como objetivo ensinar os alunos a profetizarem, mas transmitir uma herança cultural e espiritual israelita. Nós vamos ver isso aqui. Nessa lição, nós vamos então deixar claro que essa escola não tinha intenção de ensinar as pessoas como profetizar, mas ensinar as escrituras, né, para que eles conhecessem, né, qual era a tradição, qual era o ensinamento teológico e a cultura do povo israelita. Eles tinham que ter isso em mente, até na questão do discernimento. É uma lição importante para nós nesse sentido aí. E o livro dos Reis, ele cita diversas vezes sobre o termo filho dos profetas, referindo então a essa escola do profeta radicada em Betel, Jericó e Gilgal. Então nós vemos que tinha os locais apropriados
ou locais onde essas escolas eram estabelecidas, né? E era bem tradicional e conhecida na época. Vamos ver que isso já começou antes mesmo de Eliseu. Então, nesta lição, serão avaliadas a instituição, né? A escola como instituição, os objetivos dessa escola, o currículo que era utilizado e a metodologia que era utilizada nessas escolas dos profetas. Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico da lição, a instituição das escolas de profetas, né? Então, o primeiro item nesse tópico fala sobre a noção de organização e forma. Ela possuía, aqui a lição fala, uma estrutura física com espaço para os estudos e provavelmente com alojamento, né? Porque eles ficavam ali e viviam em comunidade. Lá, segundo o livro de Reis 6, 1 a 2, nos diz ali, deixa claro que eles viviam numa forma de comunidade. Portanto, possuía uma estrutura física, provavelmente com locais apropriados para que eles pudessem fazer as suas meditações, o seu estudo, o seu aprofundamento no conhecimento teológico da época, e também uma estrutura que tivesse condições das pessoas ali se alojarem, ali dormirem, terem um bom sono, o local para eles terem as suas alimentações, que nós vemos já em lições anteriores nos milagres de Eliseu, uma multiplicação dos pães, um momento em que eles estavam reunidos para comer. Então, um local onde eles viviam em comunidade e ali também aprendiam a palavra de Deus. Então, tinha uma estrutura em questão de organização e forma, uma estrutura física para comportá-los e eles ficassem ali naquele determinado local para aprender a palavra de Deus, junto com os demais colegas, né, que estavam aprendendo também da escola dos profetas. Então, bem parecido com muitos seminários, né, o internato que nós conhecemos no dia de hoje. Uma tradição que já vem daquela época, né, eles reunidos em comunidade, com uma estrutura específica para eles, né. Então, nós vemos que o espaço da época de Eliseu não era adequado. O texto aqui deixa bem claro que, provavelmente, essa escola, por crescer ou aumentar, talvez, o número das escolas dos profetas, das pessoas que estavam sendo chamadas, vocacionadas para essa escola, o espaço foi ficando vazio, né? Ou seja, eles já não atendiam à necessidade daqueles que estavam ali internados naquela comunidade, e o espaço estava ficando pequeno. E nos diz o texto que eles fizeram uma proposta, né, para Eliseu, uma proposta de uma mudança, de uma melhoria naquele local, na questão da estrutura. E vemos que Eliseu deu atenção para a proposta, né? Uma questão da liderança aí também, quando ele está com o ouvido atento para os seus liderados, para a necessidade daqueles que estão auxiliando no seu ministério, e porque nós vemos que às vezes tem líderes que eles não dão atenção, tem líderes que estão muito ocupados com muitas outras questões, ou às vezes o cargo sobe muito a cabeça e eles não dão ouvido, né? Não tem tempo mais para os seus liderados. Eliseu, por mais que tinha a sua ocupação, o seu tempo, as suas obrigações, nós vemos que ele estava atento para a necessidade também dos seus liderados. Ele ouve com atenção. E trazendo para os nossos dias, eu fui coordenador de escola geral de escola dominical no Campo Vizinho, no Campo Curitiba, por 7 anos, superintendente de escola. Então a gente conversava com os superintendentes em reuniões periódicas e nós vimos que existe uma grande necessidade nas escolas dominicais. E essa é uma realidade em todo o Brasil, em todo o mundo. As dificuldades, nós temos poucas escolas com estrutura apropriada realmente para realizar uma boa escola dominical. Você que está me ouvindo, provavelmente, ou muitos dos que estão me ouvindo, têm dificuldade nas suas igrejas, né? Na questão da estrutura adequada. Nós temos aí um currículo da CPAD com aulas desde do infantil, né, do maternal, até jovens e adultos, né? São várias salas, várias classes separadas por faixas etárias que precisam de uma estrutura. Em muitas igrejas nós sabemos que não tem todas, poucas igrejas têm estrutura suficiente para atender a escola dominical. O ideal seria que existisse essa estrutura adequada para você trabalhar com cada faixa etária, que é a proposta do currículo. Então é algo para você também refletir um pouco, conversar com o seu líder, discutir em escola dominical sobre essa real necessidade, para que os líderes, né, possam dar uma atenção especial para a escola dominical, para a estrutura necessária. Nós vemos que na época de Eliseu já existia essa preocupação, né? E ali nós vemos os envolvidos já correndo atrás para trazer uma alternativa, para uma melhoria para a escola dominical. Fica aí para uma reflexão sobre isso, né? Como está a estrutura física de sua igreja? Então, porque isso é importante para um bom andamento de uma escola, qualquer que seja a escola.
precisa de uma boa estrutura e condições para todas as classes. Então, é algo para reflexão. E com relação à noção de organismo e função, nós vemos que eles tinham um supervisor. O primeiro supervisor, na realidade, a meu ver aqui, foi Samuel. Em 1 Samuel 19:20, Samuel fazia uma certa supervisão, né, das escolas. Então, não foi na época de Eliseu que surgiu essa escola. Então, antes já, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 5 ao 10, e capítulo 19, verso 20, nós vemos ali que já existiam, na época de Samuel, essas escolas, a escola dos profetas. E Samuel já exercia essa função de supervisor, assim como Eliseu, em 2º livro de Reis, 6, 1 e 3. Aqui na lição, na leitura bíblica em classe, fica claro que Eliseu supervisionava aquela escola. Ele tinha uma função de supervisor, de orientador daquelas pessoas que ali estavam. A escola dos profetas não foi uma fundação de Eliseu nem de Elias, né? Mas na época de Samuel já existia essas escolas, e você poderá verificar nos slides que eu deixo disponível, mais uma vez lembrando, no site adsãojosespinhais.com.br ou no site redemonamiga.com.br, que também é da Igreja de São José dos Pinhais, ou no meu blog pessoal, Natalino das Neves, blog.blogspot.com.br. Vai aparecer para você em determinado momento desse vídeo. Você poderá copiar, acessar esses sites, e você vai encontrar como os demais sites parceiros, pessoas que estão divulgando também o nosso vídeo, os slides. Você pode baixar e tem ali as citações que você pode acompanhar, fazer leitura na Bíblia, porque não tem como nós ficarmos lendo aqui muito texto, porque senão essa aula vai se estendendo por mais de 1 hora e não é o objetivo. O objetivo é trazer os pontos principais para você, dar o caminho para você caminhar e você fazer um estudo mais aprofundado, porque uma vez que você está preparando, estudando cada item e fazendo o tecido, né, buscando o caminho aonde você vai buscar a resposta, é muito mais fácil para você dar aula depois, que você não vai esquecer. Então, Eliseu, ele não tinha somente os seus dons sobrenaturais. O autor aqui enfatiza isso, e achei interessante, que é legal, que Eliseu, ele não tinha somente os seus dons espirituais, né, como profeta, de realização de milagres, mas também tinha uma capacidade pedagógica e de liderança. Então, ele não focou somente o seu ministério no exercício do ministério profético, mas também na questão pedagógica. Ele, como uma grande experiência que ele tinha com Deus e no exercício profético, ele também orientando os demais alunos, né, da Escola dos Profetas sobre a sua experiência, sobre essa experiência pedagógica e também de liderança, de orientação sobre esse povo. Então, é importante vermos aí que Eliseu era um homem bem ocupado, né, como nós vemos hoje em dia com muitas questões que nós temos, né? Então, há quase 3.000 anos, eu coloco aqui na aplicação prática, já se preocupavam com a organização e com líderes capacitados. E na sua igreja, existe essa preocupação? Então, lá no século IX já existia essa preocupação. Então, nós vemos, guardadas as proporções, né, da época para os nossos dias, mas essa preocupação é a mesma que deve existir na questão da estrutura e de líderes capacitados para orientar e formar novos líderes, como nós vemos aqui no texto áureo, que eu citei aqui anteriormente, colocado na lição, em 2 Timóteo 2, 1 e 2, vemos aí uma preocupação, né, considerando a autoria paulina, ele no final da vida preocupado ainda com a continuidade, ou que seja a escola paulina, mas uma preocupação com uma continuidade, com o ensino a ser dado para as próximas gerações. Isso é muito importante. Então, a sinopse desse tópico na lição bíblica do professor, na página 86, está dizendo assim: Eliseu não era apenas um homem com dons sobrenaturais, mas também um profeta que possuía uma missão pedagógica. Então, falando aqui dessa questão da mescla, da capacitação de Eliseu na questão dos dons espirituais, mas também na questão pedagógica. O tópico 2 é sobre os objetivos das escolas dos profetas. Então, o primeiro objetivo colocado na lição é o treinamento. Então, os filhos dos profetas se submetiam à orientação direta do supervisor. Nós vemos isso no 2º livro de Reis 2 e 15. Ou seja, os discípulos da escola do profeta, ou chamados filhos dos profetas, em determinado momento em que precisava de uma orientação mais específica, eles se submetiam, como se submeteram a Eliseu no caso de Elias, né? Quando Elias foi arrebatado, vamos atrás e tal, talvez esteja algum monte, assim por diante. Nós vemos que eles se submetiam ao mestre, ou supervisor, que era Eliseu,
para receber dele a sua orientação direta, né? De alguém que tinha algo a mais, uma maior experiência para orientá-los, né? Ou seja, eles precisavam de uma orientação direta e próxima deles, para que eles não fizessem algo fora da orientação ou que viesse cometer alguma falha. Então precisava de uma observação direta, ou que hoje poderíamos chamar on-the-job training, ou seja, o treinamento no local de trabalho acompanhado por alguém que já tenha mais experiência. Esse é um termo já bem conhecido hoje na área de treinamento. Então ele acompanhava ao lado do seu discípulo, orientando até que eles tivessem uma formação, uma capacitação maior para poder eles por si mesmos fazerem as suas ações individualmente, como é o caso que acontece no primeiro livro de Reis, capítulo 20, no verso 35 ao 43, que uma vez capacitados, eles agiam individualmente. O profeta que chama a atenção de Acabe, quando ele, na luta com Ben-Hadad, com um líder do sírio, dos arameus, ele ele precipita, porque ele ganhando a guerra, fugindo Ben-Hadad, ele faz por contato Ben-Hadad, ele faz uma aliança, e o profeta utiliza ali, como exemplo dos demais profetas, como Elias, Eliseu, principalmente Eliseu, ele usa de algumas figuras simbólicas para chamar a atenção de Acabe, que da mesma forma como ele não observou a orientação divina, como ele fez aliança com o seu inimigo Ben-Hadad, que haveria para ele um grande prejuízo, tanto para ele como para o seu povo, que pagariam por isso. Ele usa de uma linguagem, mas nós vemos ele agindo individualmente, demonstrando assim uma individualidade ou uma capacitação já mais adiantada ou aprofundada do que esses discípulos que estavam ao pé de Eliseu, recebendo orientações em questões que eles ainda não estavam familiarizados ou que não tinham uma decisão firme para ser tomada. Então nós vemos esse treinamento tanto das pessoas que estão no início, né, o job training, ou seja, ensinando no local de trabalho ao lado da pessoa, e aqui nós vemos pessoas já mais capacitadas. Então nós vemos pessoas que receberam orientação e que já exerciam individualmente ou com independência o exercício profético. Aqui eu chamo a atenção para a questão da capacidade do líder em conhecer seus liderados e exercer a delegação quando apropriado. Nós vemos na lição que nós falamos de Elias, que ele tinha uma dificuldade com a questão da delegação, né? Achava-se o único, né, que é preparado, o único que era fiel a Deus, e nós vemos que ao final Deus dá a ele uma lição e ele acaba delegando então para Eliseu e trabalhando com a descentralização. Então o líder tem que conhecer as pessoas que trabalham com ele, qual a capacidade das pessoas e respeitar essa capacidade. Então tem pessoas que travam, tem liderança que travam as pessoas porque tem uma grande capacidade que pode desenvolver as coisas já com mais liberdade e querem tratar como se fossem aqueles discípulos, né? Aqueles filhos dos profetas que estavam lá de Eliseu recebendo orientações básicas. Então tem pessoas e pessoas. Então para você tratar as pessoas de forma igual, você tem que respeitar a individualidade e as diferenças das pessoas. Então é assim que você trata as pessoas iguais, você observando as diferenças das pessoas, né? Pessoas que podem trabalhar de forma mais independente, com mais liberdade, e tem pessoas que você tem que acompanhar, on-the-job training, ou seja, ao lado da pessoa. Então o líder tem que ter essa capacidade. Nós vemos que o reino de Deus tem perdido muito por líderes que não têm essa visão, ou que não têm esse conhecimento. Por isso é muito importante da liderança, né, que está me ouvindo, se atentar para essa questão e que essa lição sirva para isso também. Você olhar com mais atenção para os seus liderados, vendo as diferenças e até onde que você pode ir liberando, né, delegando para as pessoas nas suas funções. Isso é muito importante para um líder, que às vezes na teoria falam muito, mas na prática não acontece. Isso é muito importante. Aplicação prática. A igreja precisa investir no treinamento e mentoreamento, que seja o acompanhar, né, o coaching, para enfrentar o desafio pós-moderno. Então, nos dias que nós vivemos, nós vemos que a igreja tem uma grande dificuldade de pessoas capacitadas. Tem muitas pessoas nos púlpitos, muitas pessoas exercendo cargos ministeriais, mas poucas pessoas, talvez, com capacidade ou preparadas, capacitadas para exercer esse ministério. Porque, às vezes, preocupado muito mais com o cargo, com a função, do que efetivamente com os resultados que o cargo ou que a sua função pode proporcionar ao reino de Deus. Preocupação aí com o treinamento. Então, no segundo item, fala sobre que um dos objetivos também é o encorajamento, né? E aqui Eliseu, no segundo livro de Reis, capítulo 6, versos 3 e 4, ele dá um exemplo de uma liderança participativa e encorajadora, né, que eu já citei anteriormente.
Porque Eliseu, ele deu ouvido para os seus liderados, pela necessidade que eles tinham. Ele, não somente isso, ao ser convidado, acompanhou esses discípulos na sua função, na sua atividade, e com isso dando a eles um encorajamento, dizendo assim, eu concordo, eu apoio a decisão de vocês e estou junto com vocês. É uma grande diferença. Uma coisa é, eu aprovo, tudo bem, pode fazer. A outra coisa é você falar assim, pode fazer, realmente é necessário e eu vou com vocês, eu estou caminhando com vocês. E aqui nós vemos que isso dá um encorajamento, né? Para, na hora de exercer aquela atividade, que nós vemos que os filhos do profeta estavam comprometidos, né? E cada vez mais comprometidos, sabendo que o líder estava dando um apoio, encorajando-os a exercer a sua função, a sua atividade, né? Não somente dizendo, falando. Então, as escolas encorajavam os discípulos ao estudo das Escrituras. Aqui, o comentarista, ele enfatiza muito essa questão, e é importante enfatizar isso, a questão que esses profetas eles eram preparados na Escritura, o que eles tinham na época, né? Tem que deixar isso bem claro. Não é o que nós temos hoje, é o que eles tinham até então, mas eles tinham que conhecer bem isso, com especial atenção para Deuteronômio, né? Então você que é estudante da Palavra de Deus, não deixe de estudar sobre a escola deuteronomista, né? Ou seja, na questão da edição, na compilação dos livros dessa escola deuteronomista, porque como nós temos hoje pronto e acabado, não é o que eles tinham na época. Nós vemos que muitos textos foram escritos posteriormente. Então, isso é preciso você estudar um pouco mais sobre a formação da Escritura, como que ela foi formada, como que ela foi compilada e que época que foi editada. Então, nós vemos aí que muitos livros que nós vemos como um único autor, não foi escrito por um único autor. Então, é algo para você aprofundar e pesquisar um pouco mais. Mas com o especial Deuteronômio, então, era algo que era ensinado nas Escrituras, encorajados, né? Os discípulos, eles eram encorajados a estudar esta palavra antes de exercerem o ministério. Como nós vemos hoje, muitas pessoas que saem aí profetizando, não, é Deus que me entrega a mensagem, é Deus que fala, e muitas vezes em contradição com a própria palavra. É uma das formas de você identificar qual é a verdadeira e a falsa profecia. Se está em contradição com a palavra de Deus, descarta. Deus não vai profetizar ou entregar uma mensagem que está em contradição com a sua própria palavra. Deus não se contradiz na sua palavra. Então, por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus também, talvez não mesmo como profeta, mas como ouvinte de uma profecia, porque você já analisou, falou, opa, isso daí está contradizendo a palavra de Deus, descarta. Não pode ser de Deus. Então você, em aplicação prática, eu deixo para você no slide aqui, você que é líder, tem participado das atividades de seus liderados? Então chama aí a atenção você que é líder, você que está orientando, você que é um superintendente, que é um supervisor, você tem acompanhado, participado da atividade dos seus liderados? Então chamando a atenção aí, para você dar uma pensada sobre isso. Você tem encorajado os liderados ao estudo da palavra de Deus? Então fica aí uma responsabilidade, você como professor, superintendente, pastor, dirigente, presidente, seja como for, a sua função de líder, então você tem aí a sua responsabilidade no sentido de encorajar, incentivar eles participando com os liderados e também o estudo da palavra de Deus, que é essencial para o crescimento da obra de Deus. A sinopse, então, desse tópico, que está na página 86, escrito assim, as escolas de profetas forneciam instrução e encorajamento aos alunos, a fim de que eles buscassem uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então nós vemos que o foco aqui é o conhecimento da palavra de Deus, no caso a Escritura, que eles tinham na época, para eles terem já uma formação antes, né? Tipo assim, sai profetizando. Tinha um preparo antes. É muito importante essa lição, você que está me ouvindo. Não sei se parou para pensar nisso. Que nós temos muitas escolas diferentes dos nossos dias. Pessoas que acham que vai ser profeta, basta, eu recebi de Deus, Deus me entregou, estou entregando, não lê a palavra de Deus, não participa das oportunidades de ensino na igreja, não participa da escola dominical, não estuda a palavra de Deus e nas suas mensagens muitas vezes deturpa a própria palavra de Deus. Como é que pode Deus entregar uma mensagem dessa maneira? É coisa para você pensar, é coisa para você refletir, para você discutir em sala de aula na escola dominical. É importantíssimo. O tópico 3, o currículo da escola dos profetas. Então, aqui, guardadas as proporções, devemos ficar atentos para isso. Ele está colocando aqui no currículo, não vai pensar que é como nós temos hoje, um currículo bem formado. Mas existia ali já o que era essencial, necessário para a formação desses profetas. Então, ele trabalhava com essa questão. E nós vemos que o primeiro currículo, né, que ele coloca aqui na escola dos profetas era a Escritura, né? Ou seja, é o texto, como nós dizemos, que eles tinham na época, provavelmente, né, da Torá, mas em especial
o Deuteronômio, que era para evitar a quebra do concerto com Deus, conforme denunciou Elias lá em 1º livro de Reis, 19:10, ou chamando a atenção que o povo estava quebrando o concerto com Deus. Mas qual era esse concerto? Então eles precisavam conhecer qual era o concerto de Deus, porque Deus provavelmente entregava a mensagem para eles, mas eles tinham que conhecer esta palavra para identificar e colocar para as pessoas, né? Não ficarmos naquele romantismo de Deus colocar palavra por palavra na boca, né, dos profetas, do escritor da palavra de Deus, né? Então ele coloca aqui que precisava esse currículo na escola para entender, como nós já falamos, e principalmente entender qual era o concerto de Deus com aquele povo, a aliança, para que eles pudessem, de certa forma, defender isso, né? O entendimento de algumas pessoas é de que nessas escolas não se tinha preocupação de estudar a Escritura. Então, já comentei isso anteriormente, né? Tem pessoas que acham que essa escola era só reunir o povo lá para orar e sair profetizando, né? Não é bem assim. Então, nós vemos que eles tinham que conhecer a palavra de Deus. Então, esse entendimento, né, que não tem a preocupação de estudar a Escritura, influencia o comportamento de muitos membros hoje. Não precisa estudar o Espírito Santo com as palavras na boca. E eu coloco aqui o reteté. Eu coloco aqui no meu slide, você pode acompanhar depois. É sobre essa questão que nós vemos muitas vezes na nossa igreja. Lê um texto bíblico e deixa de lado, esquece o texto e começa a pregar e começa a revelar revelações e profetada daqui, profetada de lá. É o momento de nós tomarmos cuidado com os profetas atuais, né? Profetas atuais que estão pregando muitas vezes nos nossos púlpitos, sem um conhecimento da palavra de Deus e falando a esmo assim. E isso dá ibope, as pessoas em muitos lugares gostam disso. Uma igreja que não recebe o ensino, elas acabam apoiando esse tipo de coisa. Uma igreja que incentiva a escola dominical, que o líder incentiva a escola dominical, porque a escola dominical, ao meu ver, tinha que ser a reunião da igreja com maior frequência. O culto com maior frequência da igreja tinha que ser a escola dominical. As pessoas participantes, principalmente obreiros. Tem muitos obreiros que recebem consagração e não aparecem mais na escola dominical. Então, para mim, tem que ser o culto com maior frequência, a família reunida, aprendendo da palavra de Deus. Porque se tiver uma igreja bem ensinada, esse tipo de coisa não tem guarida nessas igrejas. Porque chega, é pouco tempo e as pessoas não dão apoio para isso. Mas quando não é bem ensinado, vem e acompanha o vento. Conforme vem o vento, o movimento, as pessoas acompanham. E não percebe que está distorcendo a própria palavra de Deus, entende que é Deus falando. Ah, como Deus falou essa noite. E a pessoa nem lembra que foi pregado, que texto que foi lido, né? Então, como está o seu empenho no estudo da palavra de Deus? Fica uma reflexão para você mesmo que é professor, você que é obreiro, que é líder. Como está o teu estudo da palavra de Deus? Tem muitas pessoas deixando a desejar. Uma carência muito grande na formação. Então, nós temos que abrir a nossa mente para nós dedicarmos mais ao ensino, até a própria denominação, que agora parece estar abrindo um pouco mais os olhos, né, para a questão acadêmica. Que nós vemos que às vezes pessoas são separadas sem uma formação mínima, nem básica, às vezes na teologia, e estão ensinando nos nossos púlpitos, dirigindo igrejas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Você tentar, nessa preparação desses líderes, na sua formação, e verificar isso na hora de separar os obreiros. Então fazer um preparo antes. E aqueles que estão hoje, que não tiveram esse preparo, que se preparem, que tenham uma dedicação maior do ensino para fazer. E procurar ter um currículo mínimo na formação ministerial, como é o currículo que nós temos aqui na Escola dos Profetas. O segundo currículo, citado aqui pelo autor, experiências. Elias e Eliseu compartilhavam de sua experiência com seus discípulos. Então tem algumas citações bíblicas que eu deixo aqui. Mas, sinceramente, talvez, por mais que nós dissemos que Eliseu acompanhava, também não tinha todo o tempo, né? Além de estar acompanhando. Mas eles acompanhavam e transmitiam a experiência que eles tinham com Deus, com a questão profética, orientando, né, os seus discípulos para que eles não viessem errar. Então, através da experiência deles, eles poderiam acompanhar essa experiência, ter noção do que havia acontecido com eles, o que eles entendiam, conheciam, e eles tomassem, então, precauções em relação ao seu ministério profético. E a questão também da importância da interação entre as gerações. Eu coloco aqui uma citação de Juízes 2:10, que quando fala lá que Josué faleceu, diz que passado levantou-se uma nova geração que não conhecia a Deus e nem as suas obras. Ou seja, não houve ali uma interação entre uma geração e outra, uma continuidade, como nós vemos aqui no texto áureo, né? Uma preparação de homens fiéis, né? Confia o que ouviste de mim de muitos testemunhas, confia a homens fiéis, né? Que seja idôneo, ou seja, responsável, para também ensinar a outros. Ou seja, é um círculo, né? É um ciclo no ensino da palavra de Deus. E essa geração lá em Juízes 2:10, não houve uma interação entre uma geração e outra, e o povo não sabia quem era Deus e nem as suas obras. Imagine, o povo chamado povo de Deus
perder isso. Então, é muito importante esse repasse da experiência entre uma pessoa que está já há muito tempo no ministério, com a sua experiência, para alguém mais novo, se dedicar esse tempo do mentoreamento, do coaching, preparando, estando ao lado, investindo um tempo, preparando as pessoas, que às vezes nós vemos que também com uma deficiência nos nossos dias. Então, como está o compartilhamento de experiência em sua igreja? Então, fica aí uma reflexão para você também, e para você também discutir em escola dominical. Seria boa a aula dessa aí para os obreiros, né? Uma pré-aula para os obreiros da sua igreja. Fica aí a sugestão, se quiser, se ter essa pré-aula para os obreiros da sua igreja, para fazer uma reflexão antes sobre isso também, né? Então, a sinopse desse tópico diz assim: o currículo da escola de profetas era em especial o livro de Deuteronômio, pois especificava os princípios e preceitos que regiam a aliança de Jeová. Eu grifo aqui Jeová, porque as pessoas que estudam um pouco a língua hebraica vai ver, tem uma dificuldade com a utilização de Jeová, né? Porque veem que realmente eu utilizo Yahvé, que seja muito mais próximo da transliteração lá do tetragrama. Então, regiam a aliança de Jeová, o Yahvé, com o seu povo. Então, o foco aqui era o livro de Deuteronômio e a questão da experiência dos supervisores. No tópico 4, e o último tópico, tem por título a metodologia das escolas dos profetas. O ensino através do exemplo. A ênfase é dada para a relação entre o mestre e o discípulo. Então, isso nós vemos aí que é muito forte, é muito interessante essa questão do exemplo, até porque o líder, o mestre, as pessoas estão focadas nele, né? As pessoas vão ouvir, olham e ficam olhando, observando os seus erros, né? Por falar nisso, eu recebi um comentário que eu citei, em vez de citar primeiro o livro de Reis, segundo o livro de Reis, citando primeira, segunda. É uma das orientações que eu sempre deixo para os meus alunos, tanto na escola dominical como na academia, na faculdade, essa preocupação. E às vezes cometemos esse lapso, né? Então as pessoas observam e falam: opa, tem um mestre lá que se diz ser mestre, está ensinando, né? E está cometendo uma gafe. Então cometi uma gafe aí. Então desculpe aqueles que escutaram, mas aquela preocupação, aquele cuidado. Então o mestre, ele sempre é avisado, ele é sempre observado. Então o exemplo dele é muito importante. A coisa mais difícil que tem é você ser liderado por alguém que você não considera ele um homem de Deus, um homem dirigido por Deus. É uma coisa muito difícil. Então o líder, ele tem que ser dirigido por Deus, ser chamado e vocacionado por Deus, porque os seus liderados vão acompanhá-lo. E como ele tem um bom exemplo, tem uma boa direção, tem um chamado de Deus, as coisas vão caminhando sempre no bom sentido, no bom caminho. Mas quando não é chamado por Deus, as pessoas que muitas vezes usurpam o poder, que estão na direção, não por colocado por Deus ou só na permissão de Deus, então traz um grande prejuízo. Então, por isso que é importante essa questão do exemplo do líder, do exemplo do mestre, essa relação entre o mestre e o discípulo, que nós vemos isso na escola dos profetas. Eliseu era um exemplo de honestidade para Geazi, apesar de seu deslize. Então, nós vemos lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 20 a 27, já estudamos em lições anteriores, então, os milagres de Eliseu, você pode ir reportando, voltando as lições, escutando o vídeo novamente, para você se atualizar, ter um contexto maior. Então nós vemos que Geazi, ele tinha um exemplo, né, de honestidade de Eliseu, que não aceitou o presente de Naamã, naquele momento. Nós vemos que Geazi, ele foi e tentou, ele não seguiu o exemplo do seu mestre, né? Então muitas vezes, por mais que o mestre tenha um exemplo, por mais que é bem ensinado, tenha um bom exemplo, às vezes nem sempre as pessoas também vão seguir esse exemplo. Nós precisamos ter consciência disso. Mas é importante esse exemplo. Esse exemplo foi importante para muitos. Geazi cometeu um deslize. E nós vimos aí que ele teve uma disciplina por isso, quando nós estudamos sobre os milagres de Eliseu e fala sobre os milagres de julgamento. Então você pode retornar lá à lição e estudar um pouco mais sobre isso. E eu coloco aqui no vídeo, no nosso slide, um modelo a ser seguido. Eu coloco aqui como referencial para mim o saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, que foi meu pastor por muito tempo, por um período, né? Eu fiquei como coordenador do campo de Curitiba por 7 anos, coordenador geral de escola dominical do campo. Ainda tinha 29 municípios, hoje está só Curitiba, foi desmembrado 28 municípios em 20 novos campos, né? Também liderado pelo pastor José Pimentel, que é um exemplo, foi dado um exemplo nesse sentido também, e como superintendente por 7 anos da igreja sede. E o pastor Pimentel era um pastor que respeitava os seus líderes, né? Os seus liderados, as pessoas que o auxiliavam. Por exemplo, eu fui 3 vezes, entrei no escritório do pastor Pimentel quando ele me chamou. E uma delas foi quando ele estava já afetado muito pela sua enfermidade, era professor de uma das classes, e ele, como
professor da escola dominical me chamou como superintendente. E me tratava como senhor. E dizendo, olha, eu estou chamando aqui o senhor para a gente conversar, porque a minha enfermidade já não permite que eu esteja todo domingo na escola dominical, e eu sempre dei o exemplo e sempre cobrei das pessoas, os professores que estejam na escola dominical, seja o exemplo, mesmo não dando aula, tem que estar presente. E eu não estou conseguindo. E eu gostaria que você me liberasse. Olha só, o pastor presidente do campo falando comigo como superintendente, e eu guardo isso e vou guardar por toda a minha vida. E perguntando, gostaria que você me liberasse como professor. E também o outro professor que está comigo ao lado, eu vejo que ele tem uma boa qualificação, está indo muito bem, mas você como superintendente, então a decisão é sua, se vai mantê-lo como professor ou colocar outro. É evidente que eu coloquei e mantive aquele professor como professor titular, né, respeitando, honrando o nosso pastor, e também porque ele era capacitado. E o pastor falou aquilo porque ele sabia que era, mas ele respeitou a minha função. Então, às vezes que eu estive lá, não tinha negócio de leve e trás. Então, é um exemplo, um referencial para mim de um líder que sabe respeitar, e para muitos obreiros que saíram debaixo da tutela, da orientação, aqui como supervisor, do pastor José Pimentel de Carvalho. Então, para mim, um grande exemplo, um grande referencial, que nós vemos que hoje nós estamos em falta na nossa denominação de referenciais de pessoas que a gente pode seguir o exemplo, ouvir a palavra e saber que são orientados por Deus, né? Diferente de muitos que estão muito mais preocupados com exercer o poder, com o domínio. Nós temos que estar preocupados com o reino de Deus, com o crescimento da obra de Deus, com as almas que estão perdendo e indo para o inferno. Por isso que eu digo às vezes, que dá a impressão às vezes que as pessoas não acreditam mais em inferno. As almas estão indo para o inferno e as pessoas estão preocupadas com muitas outras coisas do que dar o exemplo e orientar as pessoas líderes, né, os seus liderados, para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Fica essa reflexão. Todos nós teremos que dar conta diante de Deus, da nossa função diante da casa de Deus. Mesmo que não dê ibope, coloquei ibope aqui que é uma palavra mais comum de se dizer, mesmo que muitos não sigam o seu exemplo, como o exemplo de Geazi, não deixe de dar o exemplo. Respeite, como Elias, como Eliseu, a chamada e a vocação que Deus tem na sua vida. Dê o exemplo. Siga firme naquilo que você crê, segundo a orientação da palavra de Deus, segundo a orientação de Deus. Creia no seu chamado, se você tem certeza da sua vocação, siga, tá? E dê o exemplo. Não deixe de dar o exemplo, porque muitas pessoas não estão seguindo ou porque outros não estão dando. Cuide da sua salvação, da sua vida e do seu ministério que Deus chamou para você exercer. Então, outra metodologia que nós vemos aqui também é o ensino através da palavra, né? Então, já foi citado aqui na questão do currículo da palavra, nós vemos que a palavra era a base, né? Eliseu não deixou nada escrito, mas fez uso do que estava escrito na sua época. Então nós vemos que Eliseu foi um dos profetas oradores, né, chamado profeta oradores, e não profetas escritores clássicos como Amós, Oséias, Joel e assim por diante, né? Elias e Eliseu, eles não deixaram nada escrito, então escreveram sobre eles, mas Eliseu utilizou o que tinha escrito na época e usou como a escritura como base para como fosse o livro-chave, né, para o ensino da escola dos profetas, né? Então, o ensino por meio da palavra, por meio da escritura. Julgava os comportamentos e atitudes, principalmente dos monarcas, de acordo com a palavra de Deus. Então, nós vemos muitas vezes segundo a palavra de Deus, né? Citando aqui, então temos um mau cuidado ali, mas segundo a escritura, né? Segundo o que ele havia recebido, a orientação da tradição, da cultura judaica. Então, ele chamava a atenção dos monarcas, dos líderes, tanto se viu que era muito ligado com a religiosa, mas não tem como separar, né? Apesar de ser separado, mas seguiam, caminhavam juntos, tinha interferência muito forte a igreja e o Estado na época, mas nós vemos que ele chamava a atenção segundo a palavra de Deus, porque ele tinha como referência e essa era a metodologia. A palavra de Deus tem tido prioridade em sua vida? Então, uma pergunta, a Escritura, a palavra de Deus, ela tem tido prioridade na sua vida, né? Na questão da tua metodologia, no teu ensino, né? Ou você está usando a palavra de Deus para atingir os seus meios, né? Deturpando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser interpretada como realmente ela foi escrita para nos trazer. Então, as pessoas muitas vezes deturpam para atingir seus objetivos. Então, tem que ter prioridade, respeito à palavra de Deus. Sinopse desse tópico 4. As escolas dos profetas seguiam o idealismo hebreu concernente à educação. Então, ele coloca aqui sobre essa questão da metodologia, segundo a questão da educação judaica, né, hebreu, né, dos israelitas, né, questão do exemplo, né,
e também na questão como foco a palavra de Deus. Então, considerações finais. Para concluir essa lição, eu utilizo aqui essa tabela, que eu acho interessante, colocada na revista, na página 85. Eu faço aqui, coloco aqui lições bíblicas, professor, 85 adaptado. Quais eram objetivos, então, da escola do profeta? A transmissão dos valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel por meio da sua palavra. Então, esse era o objetivo principal da escola, transmitir esses valores morais e espirituais que foram colocados ao longo do tempo, através da cultura, já incultado na própria cultura do povo de Israel, por meio da Escritura. Em especial, o currículo era, em especial, o livro de Deuteronômio, pois especificava que princípios e preceitos regiam a aliança de Jeová com o seu povo, o aprendizado prático. Então, nós vemos que o currículo, nós vemos que, em especial, a palavra de Deus, em especial ali o livro de Deuteronômio, que tinha, que ensinava vários princípios e preceitos dados por Deus para aquele povo. E a metodologia, por meio do exemplo e do estudo da palavra de Deus. Então, nós vimos aí, nessa lição, que a escola dos profetas já tinha algumas condições básicas para uma boa escola, né? Como uma organização, como uma estrutura, objetivos bem definidos, um currículo, o qual se deveria ser observado, que era importante, separar o que realmente é importante, e uma metodologia. Então, nós vemos que, guardadas as proporções, que, evidentemente, não dá para comparar com hoje, sem você verificar as proporções, a diferença da época para hoje. Mas nós vemos que é importante que você tenha metodologia. Por isso que nos vídeos anteriores, desde o primeiro, nós vemos orientando algumas questões pedagógicas, como a questão da leitura em sala de aula, a questão das partes de uma ministração, qual o tempo da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Então, algumas questões que nós estamos tentando, que nós estamos buscando, né, auxiliá-los, você como professor, para melhorar a sua aula. E nós vimos que já tinham essa preocupação na época da Escola dos Profetas. Então, eu agradeço pela sua atenção, mais uma vez. Não esqueça, ao final desse vídeo, abaixo da minha imagem, lá no YouTube, embaixo tem uma mãozinha assim, positiva. Se você gostou, clique lá, não deixe de clicar no gostei. E mais acima, abaixo da minha imagem e entre o gostei, tem lá inscrever-se. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva e receba já, que assim que nós soltarmos o vídeo, você já recebe uma divulgação. E também divulgue na sua rede social, compartilhe no Face, no Twitter, LinkedIn, tudo que você tiver, nos ajude a divulgar para ajudar também outras pessoas para melhorar a escola dominical. Então, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até a próxima semana. Muito obrigado.